Agora orar. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, ó Pai, gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser gratos a Deus pelo esse acampamento que nós estamos fazendo, por estar aqui levantando o Teu altar aqui na casa dos pais de Elias. Obrigado, Senhor, que o Seu Santo Espírito esteja presente e que tudo seja para a honra e glória do Seu Santo nome. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai pegar vocês. É o computador. Não, Bruno, qual o número? Vai botar primeiro. Primeiro não, Primeiro Não, não, você acorda. Ele tá falando isso. Primeiro não. Você quer que eu mande? Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso, Te adoramos, Santo, Santo, Cristo amado, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração, Cristo amado, te adoramos, Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas, suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção, Santo Espírito, te adoramos. Amém. Qual o número? Número 28. Lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, homem Deus.
a sabatina agora. Yo, Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor. Com fervor nós te rogamos, sejas o nosso diretor. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Essa escola nos ensina em tua santa lei viver e nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos, bem cumprir. Eis reunidos, esperamos tua presença aqui sentir. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. amém. Certo, não. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em meio à natureza, contemplando a beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, em adoração aqui. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, que tudo que viemos fazer seja somente para honrar, glorificar e exaltar o Teu nome. Neste momento, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa abrir as nossas mentes, nos dar compreensão da Tua palavra e nos ajudar, Senhor, a cada dia, não ser somente ouvintes, mas praticantes. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição da Escola Sabatina de hoje é o Aos Mais Pequeninos Irmãos. E o nosso verso para memorizar está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Não encontrou, pode ler. Então orei, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Amém, louvado seja Deus. O que é que a gente entende por esse versículo, né? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O que a gente entende nesse versículo? Às vezes nós achamos que
somente pessoas conhecedoras da palavra, que têm muito entendimento, que tem muito estudo, só essas pessoas aqui vão herdar o reino dos céus. Mas a palavra de Deus diz que até os mais pequeninos irá herdar, né? Aqueles que às vezes a gente não valoriza, não dá nada por eles, essas pessoas também elas vão herdar o reino eterno, né? Porque às vezes, por elas estarem no mundo, mas elas têm um coração, um coração que quando elas escutam a palavra de Deus, elas aceitam. Talvez, né, até mais do que as pessoas que têm conhecimento e não obedecem à palavra de Deus. Então, assim, o reino de Deus ele está preparado desde a fundação do mundo, né? E esse reino está preparado para cada um de nós. E aqui diz, a Bíblia fala muitas vezes dos estrangeiros, chamado às vezes de estranhos, dos órfãos e das viúvas. Esse grupo pode ser aqueles a quem Jesus se referiu como meus pequeninos irmãos. Como podemos identificar essas pessoas hoje? Os estrangeiros do tempo bíblico eram indivíduos que tinham que deixar sua terra natal, talvez por causa da guerra ou da fome. Quando a gente lembra da história das viúvas ali, né? A gente vê que as viúvas elas tinham um coração, apesar de elas estar num local que não se via o Deus verdadeiro, mas elas acreditavam no Deus verdadeiro. E elas foram salvas. E a gente vê que o discípulo ali que andou com Jesus, Judas, conhecia a palavra, andou com o mestre, viu os milagres acontecer e não estava salvo. Então é isso que a gente entende, que muitas das vezes a gente, por uma pessoa ser mais conhecedora, a gente diz aquela pessoa é tão conhecedora que está salvo. E às vezes a gente estamos enganados. Porque Judas ele andou com Jesus, né? Mas ele se perdeu. A viúva, ela estava num lugar que não falavam do Deus verdadeiro, mas ela ouviu falar desse Deus. Muitos não acreditavam do Deus verdadeiro, mas elas ouviram falar do Deus verdadeiro e elas acreditaram, né, e se salvaram. Os órfãos são crianças que perdem os pais devido às guerras, acidentes ou às doenças. Esses grupos também podem incluir aqueles cujos pais estão na prisão ou estão ausentes, que amplo campo de serviço está exposto aqui. As viúvas são aquelas que perdem seus cônjuges pela mesma razão que os órfãos. Muitas são chefes de família e poderiam aproveitar toda a ajuda que a igreja pode oferecer. Ou seja, o Senhor também ele nos convida hoje, né, a ajudar essas pessoas, a ser misericordiosos com elas, né? Tanto com as crianças órfãs como com as viúvas, né? Essas pessoas elas precisam muito do nosso apoio, da nossa ajuda. E o Senhor ele quer que a gente não somente leve o alimento físico, mas também leve a palavra espiritual. E aqui na parte de domingo, né, vida e ministério de Jesus. No início do ministério público de Jesus, ele viajou a Nazaré, na região da Galileia. Essa era a sua cidade natal, e as pessoas dali já tinham ouvido falar da sua obra e de seus milagres. Como era seu costume, Jesus frequentava os cultos de sábado na sinagoga. Embora não fosse o rabino oficial, um dos presentes entregou-lhe o pergaminho de Isaías e pediu-lhe para fazer a leitura. Jesus leu Isaías 61:2. Vamos ler? Isaías 61:2. Por que Jesus escolheu essa passagem específica? Porque esses versos de Isaías eram considerados messiânicos. O que eles revelam sobre a obra do Messias? É 71 ou 61? Isaías 61, 1 e 2. Outro abre em Lucas 7, 19 e 23 e Lucas 4, 16 ao 19. Eis que o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isaías 61. Lucas 4, 16, 19. Aqui, ó. Tá vendo aqui? 4 quanto? 4,19, né? 18, 19. Indo para Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os espinhos, os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém. Lucas 7, 19 e 23. E enviou-os ao Senhor para perguntar, eis, tu é aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então, nesses versículos que a gente leu, a gente vê aí que aqueles líderes daquela época, eles não acreditavam em um Messias que sofredor. Eles não acreditavam, eles acreditavam em um Messias que vinha assim, libertar o povo dos romanos, né? Do jugo ali dos romanos. Então era isso que eles acreditavam. Poderoso, né? Não que Jesus ele veio para curar, para ajudar os enfermos, doentes, os paralíticos, para pregar mensagens, boas novas. Eles não acreditavam dessa forma. Ele acreditava que o Messias seria um libertador que iria libertar o povo de Israel do jugo romano. Mas não é assim que a profecia fala. Podem falar. Mas interessante aqui é que Isaías ele deixa bem claro, né, o que Cristo viria fazer. E quem está falando aqui é Deus, é o próprio Cristo está dizendo, olha, eu fui enviado por Deus. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. Então, sobre quem? Sobre Cristo. Cristo, olha, ele está falando dele para as pessoas. E aqui a gente vê que ele está no Antigo Testamento. Esse livro aqui, basicamente, a gente vê que ele aparece muito no Novo Testamento, principalmente o próprio Cristo falando, né, lendo lá na sinagoga, o livro de Isaías. E eu creio que esse livro aqui seja um dos que os próprios sacerdotes mais liam, mais estudavam, porque a maioria das profecias está aqui, falando de Cristo. E aqui mostra o que Cristo vinha fazer. Ele vinha para anunciar as boas obras aos pobres, Deus enviou ele para cuidar dos que tinham o coração quebrantado, proclamar libertação, né, aos cativos, ou seja, aos endemoniados, e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Então, esse foi o trabalho de Cristo. Entre outros, claro, né, exaltar o nome de Deus, mostrar o caráter do Pai para as pessoas. Mas nessa profecia aqui, os sacerdotes que deveriam ser o povo, que deveria proclamar e preparar o povo para a vida de Cristo, não creram. E acabaram ali proclamando heresias, mudando algumas coisas. O próprio Cristo, a gente vê lá que no livro Vida de Jesus, ele vai que fala que o próprio Cristo não quis aprender. Quem ensinou, quem instruiu ele foi a própria mãe inspirada pelo Santo Espírito. E hoje também não é diferente, a gente deve ter cuidado ao deve ter cuidado com nossos filhos. Porque o mundo não vai ensinar sobre Cristo. Vai ensinar e colocar coisas de Satanás na mente da gente. A gente que é adulto aprende as coisas de Satanás, mas não. Aí embaixo aqui fala também de João Batista, né? Que ele também acreditava que Jesus ele assumiria o trono de Davi. Estava no desejar todas as nações. Né? E quando ele viu que Jesus o Salvador não reivindicou esse direito, ele ficou perturbado, né? Então, por isso que a gente também devemos estudar hoje as profecias. Muitos acreditam que quando Jesus voltar, se a pessoa for bonzinho, vai para o céu. Mas a gente não é assim. A profecia, o que é que ela diz, né? Jesus irá voltar e irá buscar o quê? Os deles. Quais são os deles? Aquele que guarda os mandamentos, obedece à palavra de Deus. Então, por isso que também é importante hoje a gente estudar a profecia, para que a gente não passe despercebido, como as pessoas no passado também elas passaram desapercebidas, né? Tem mais alguém aí na parte de... algum comentário na parte do domingo? Vamos aqui rodar para assim. Religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai está visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardassem constantemente nada do mundo. E agora segue como se Deus deve nos ajudar a definir novas prioridades religiosas. Ou seja, aquela verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas,
que nós nos compadecemos pelos próximos, né? Pelos aqueles que necessitam. Essa é uma verdadeira religião, sem mácula e sem defeito. E também eu te disse que nós devemos nos guardar incontaminados do mundo. Não se com... Estamos no mundo, mas não devemos nos contaminar com ele. Segunda-feira, a provisão de Deus para os pobres. Os escritores da Bíblia incluíam muitas das prescrições de Deus em favor dos pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos. Temos registro disso em diversos escritos desde o Monte Sinai. Durante 6 anos, você semeará a sua terra e colherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer. E os animais do campo comam do que sobram. Façam o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Ou seja, eles tinham 6 anos, né? 6 anos ali para eles plantar, quem tinha vinhas, quem tinha seus cultivos, eles tinham 6 anos ali para plantar e para colher. No 7º ano, né, quando eles fossem colher, o que ficassem ali pelo chão eles não podiam recolher, porque ali ia ficar para as pessoas que necessitam, né, para os pobres. Eles tinham esse sistema, né, no tempos antigos, né? Mas a gente hoje não tem esse sistema, mas a gente pode ajudar ao nosso irmão, né? Hoje com a cesta básica, né? Com alimento, com roupa, né? Com o projeto aí do Sopão. Tem vários meios hoje, né? E vários recursos da gente ajudar as pessoas que estão necessitando. Vamos ler Levítico 23, 22. A palavra de Deus diz que aquele que ajuda os pobres necessitados não passará necessidade, né? Vou ler Levítico aqui. Quando fizer a colheita na terra de vocês, não colham até as beiras do seu campo, nem colham as espigas que cairão durante a colheita. Deixe essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Deuteronômio 15, 11 diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu companheiro, compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Abram mão, né? Ou seja, né, Deus, ele se preocupa com os pobres e com os necessitados. Se Deus, que é o Criador, ele se preocupa, né, com a gente somos filhos de Deus, devemos também nos preocupar com os nossos próximos, né, com o nosso irmão. Devemos nos compadecer, como o Tati leu ali, sempre haverá pobre, mas cada um faz a sua parte, né? E aqui, lá no bolsinho da bolsa aqui, a bolsa grande, no bolsinho da Rosa. Então, como Solange disse, né? A promessa para os que ajudam os necessitados, quem dá aos pobres não passará necessidade. Às vezes, muitas das vezes, né, as pessoas não querem ajudar, mas eu só tenho esse e eu vou dar. A gente lembra da viúva, né? Ali, quando ela só tinha aquele pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, que Elias chegou ali e pediu a ela, né? Ela disse, mas eu só tenho isso. Mas ele disse, me dê e na sua casa não vai faltar. Então ela teve fé, acreditou e confiou. Né? Por mais que a gente esteja um pouquinho de casa, a gente tem que dividir. É isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente não seja pessoas egoístas. Os salmos das orientações sobre defendendo os direitos dos fracos e dos órfãos, falsa justiça, aflito e desamparados socorram aos fracos e os necessitados, tirando das mãos dos ímpios. Isso quer dizer o quê? Nós temos que fazer mais, trabalhar mais, porque quando a gente leva a palavra, leva o elemento espiritual e o material, e nós estamos ali levando aquele amor para aquelas pessoas, nós estamos tirando da mão dos índios, porque
Os ímpios estão sendo escravos do pecado, né? E quando a gente faz essa boa ação que é enviada por Deus, nós está tirando das mãos dos ímpios, né? Cuidado. Interessante. Mas algum comentário? A partir de terça, o jovem rico. Não sabemos muito sobre o jovem rico, além da sua riqueza e dos seus interesses nas coisas espirituais. Ele era tão dinâmico que correu até Jesus. Estava animado para aprender sobre a vida eterna. Essa história é tão importante que está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler aí Mateus 19, do 16 a 22. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se, pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Perdão, do 16, né? Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: A tudo isto tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se, pesaroso. O interessante é que a gente vê aí, né, que Jesus ele cita os mandamentos, né? Os 6 primeiros e Não, ele cita os 6 últimos. assim é. Ele cita os 6 últimos mandamentos e os 4 primeiros ele não citou. Por que Jesus não citou os 4 primeiros mandamentos? O interessante é que ele veio de trás para frente. Né? Ele Ele não fala que honra citou. teu pai e tua mãe. Ele falou os 6 últimos e depois pulou pro 5º. Então, por que ele falou isso? Porque ele falou os 6 últimos primeiros mandamentos? Porque ele sabia que o jovem já não obedecia os primeiros mandamentos. Porque quando Jesus disse assim, vai e venda tudo que tem e dê aos pobres, o semblante do jovem fica triste. Por quê? O Deus do jovem rico era o dinheiro. Ele estava cego pelas suas riquezas. Por isso que Deus ele citou os 6 últimos, porque ele disse tudo isso tem observado, mas Jesus sabia que era rico. Ele estava cego com as suas riquezas. E eu vou ter bem assim aqui, ó. Não somos somente a soma das nossas escolhas, mas também das nossas renúncias. Escolha a Deus e renuncie o mundo. O jovem rico ele renunciou a Deus e aceitou escolher o mundo. E se perdeu. Nós temos as nossas escolhas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas assim, se a gente, Deus nos dá o reino eterno e o mundo está em nossas mãos. O jovem rico, ele escolheu. O jovem rico aí, ele estava muito apegado às coisas do mundo, às suas riquezas, principalmente aos seus bens. Ele estava muito apegado a isso. Aí pra gente hoje, a gente deve sempre se fazer essa pergunta: Senhor, o que é que me prende nesse mundo? O que é que me faz se afastar do Senhor? O que é que está me afastando do Senhor? O que é que está me... ao que é que eu estou mais apegado que não é do seu agrado? Esses tipos de perguntas a gente deve fazer muito, porque foi o que fez esse jovem rico se perder. As riquezas que ele tinha ali fez com que ele negasse a Deus. E essa passagem aí não quer dizer só do jovem rico, nem de seu quem é rico, nem Júnior está dizendo aqui, do que o que é que nós estamos afastando de Deus, o que é que nós estamos dando prioridade. Tudo que a gente dá prioridade no lugar de Deus, nós estamos sendo um jovem rico e nós estamos fazendo essas coisas de um Deus. Eu botei aqui, somos livres para fazer
nossas escolhas, mas prisioneiros das consequências. Né? Quarta-feira ou vai? Pai! Não, rapidinho, só pra dar uma ênfasezinha melhor. Pai! Aí sim, esse assunto, né? Só esse pedacinho aqui. Jesus não pede que a maioria das pessoas venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. Mas o dinheiro deve ter sido o Deus desse jovem, né? E embora a resposta de Jesus pareça severa, ele sabia que essa era a única esperança desse homem. Ele sabia o que estava no coração dele, que o apego dele ao dinheiro, às Isso. E riquezas. Cristo sabia qual era a necessidade dele. Era salvar era ele. salvar ele. Cristo disse, olha, para você ser salvo, vai ser perfeito, venda tudo, se desapegue dessas coisas. Realmente Jesus não quis dizer venda tudo, desapegar de tudo. Desapegar, exatamente. Né? Às vezes muitos usam esses termos e as pessoas ficam com medo. Poxa, tem que vender tudo eu que tenho tem. minha casa, tenho um exemplo, um sítiozinho, vou ter que vender tudo. Não, se você tem condições, Jesus quer dizer o quê? Se você tem condições, ajuda quem você tem. Tá entendendo? Deu um a cada aos A gente tem precisados. que ver, aí a gente também às vezes traz outra tese e dizer assim, não, Júnior é que tem que ajudar porque um exemplo, Júnior tem condições. Não, a gente também tem condições. 2 quilos de arroz que a gente compra, nós pode ajudar alguém. Tá entendendo? Nós tiramos exemplo como uma viúva, né? Aí às vezes as pessoas pensam, não, porque fulano não tem condições, não, e eu também tenho. Exatamente. Deus dá alguma renda, alguma coisa. Né? E que a gente deve também desapegar desse pouquinho. Se Deus lhe ajuda a nós com o pão de cada dia, tem que ajudar o próximo também, porque ele com Cristo foi ajudado. Agora vem um contraste, né? O jovem rico e agora Zaqueu. Exato, Zaqueu. Existe uma diferença aí, né? Entre esses dois personagens. Zaqueu era um judeu rico que tinha ganhado dinheiro como cobrador de impostos para os romanos. Por isso e porque ele e outros cobradores de impostos exigiam mais impostos do que realmente era devido. Ele era odiado e chamado de pecador. Morava em Jericó, que ficava em uma rota de comércio. O encontro de Zaqueu e Jesus não foi coincidência. Aparentemente ele estava convencido espiritualmente e queria fazer algumas mudanças em sua vida. Tinha ouvido falar de Jesus e queria vê-lo. Deve ter se espalhado a notícia de que o grupo com quem Jesus viajava chegara a Jericó. Naquele dia, Jesus presenciou passar por Jericó, vindo da Galileia em sua última viagem a Jerusalém. As primeiras palavras de Cristo para Zaqueu revelam que mesmo antes de entrar na cidade, Jesus sabia tudo sobre ele. Vamos ler Lucas. Não. Lucas 19. Você vê como... Lê 1 e lê o 10. Olha que Para não ler interessante, todo. a gente pode perceber aqui nessa leitura. Eu quero Cristo, ele era uma pessoa conhecida. Um pula pro 10. Ele era uma pessoa conhecida porque, olha, deve ter se espalhado a notícia de que o grupo com quem Jesus vinha já chegaria a Jericó naquele dia. Todo mundo já conhecia Cristo, todo mundo já ouviu falar dele, já ouvia falar dele. E Zaqueu, ele não se misturou com a multidão, mas ele teve curiosidade de conhecer esse Jesus. Quando ele conheceu verdadeiramente, não fisicamente, não só fisicamente, ele Se libertou. ele se entregou, Se entregou ali. porque Jesus sabia do coração dele. Zaqueu, o que está fazendo aí? Desça. Siga-me. E Zaqueu fez o quê? Não sei, não pensou duas vezes. Ele poderia aqui nada. Fica ali. Ele não pensou, ele tinha de tudo. Zaqueu fez a diferença, foi, devolveu, né? 4 vezes mais, foi 3 vezes mais, 4 vezes mais. E teve um encontro verdadeiro com Deus. E né? aqui diz que Zaqueu e o jovem rico, ele tinha algumas coisas em comum. Ambos eram ricos, desejavam ver Jesus e obter a vida eterna. Mas a semelhança entre eles pararam por aí. Eu levei, mamãe. Entrando em Jericó, Na piscina? salva Jesus a cidade. Agora eu dei. Arthur,
Porque, É do 1 ao 10. Não, Ah, vai ler só tu o é, 10. tá no número. porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Olha, aqui diz bem assim, ó, Zaqueu, chefe dos publicanos, Zaqueu era israelita e detestado de seus patrícios. Sua posição e fortuna era o prêmio de uma carreira que aborrecia e considerada sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de tudo endurecido homem do mundo que parecia. Sobre a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se um coração suscetível às influências divinas. Zaqueu ouviu falar de Jesus. Espalharam-se por toda parte a fama daquele que se conduzia bondosa e cortesamente para com as classes proscritas. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de uma vida melhor. A poucos quilômetros apenas de Jericó, pregava João Batista no Rio Jordão. E Zaqueu ouvia falar do chamado ao arrependimento, a instrução aos publicanos. Não peçais mais do que o que vos está ordenado. Aparentemente, não, só aí. Ou seja, Zaqueu... Não pensais, acho que não cobrais, né? Zaqueu, ele tinha algumas coisas em comum com o jovem rico. Apesar dele ter uma coisa do mundanismo em Zaqueu, mas o coração dele era aberto para as coisas de Deus, para as coisas divinas. Então Zaqueu, quando ele começou a ouvir falar ali de Jesus, né, ele aceitou e ele sentiu curiosidade. E ele já tinha ouvido falar também de João Batista sobre o arrependimento, né? Então aquilo foi incomodando o coração de Zaqueu. E ele aceitou a mensagem. Então Zaqueu ficou curioso para conhecer Jesus. E quando ele conheceu Jesus, o coração dele foi transformado, diferentemente do jovem rico, né? E aqui no verso 9 de Lucas, 19:9, você vê totalmente a diferença do jovem rico para Zaqueu, né? Aqui Deus já faz o que aqui. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Quer dizer, se Zaqueu tivesse se entregado, que nem o jovem rico fez, teria outras bênçãos, né? Zaqueu teve um encontro verdadeiramente com Jesus, que ele, nem a lição está dizendo, muitos ouviam falar de Jesus. Ele estava curioso para querer saber quem era Jesus. Exatamente. Quando você está curioso por uma coisa, você corre atrás. Você corre atrás. E quando ele correu atrás, que conseguiu, aí a salvação chegou lá na vida dele. Exatamente. Uma coisa também que eu acho interessante entre a história de Zaqueu e do jovem rico, o jovem rico é conhecedor dos mandamentos. Isso, ele não. Zaqueu não era. Conhecia. Zaqueu não era. Ele tinha Ele curiosidade. ouviu falar. de Jesus. Ele tinha Então nós curiosidade. temos assim, o jovem rico é como se fosse assim um de nós adventistas que já conhece muitos anos, só que não abriu o coração para aceitar Jesus. Muitos também assim, conhece a Bíblia, conhece o Espírito de profecia, mas não deixa Jesus trabalhar. A palavra de Deus fala isso, né? Já Zaqueu não, Zaqueu estava fora, ouviu falar de Jesus e permitiu Jesus entrar no coração dele. Parte de quinta-feira. Jó, capítulo 1, versículo 8. Agora, que história desse ano. Como o patriarca foi descrito pelo próprio Deus. Como foi que Jó... Resto que se desvia do mal. E esse é o desejo de Deus na nossa vida. É que nós possamos ser íntegros, retos, que se desvia do mal. Deve ser esse o desejo das nossas vidas, né? Agora imagine o privilégio, né, de ser descrito pelo próprio Deus como uma pessoa íntegra, temente a Deus, reta e que se desvia do mal. Que privilégio ser descrita pelo Deus. Assim, maravilhoso. É Deus ter o conhecimento, a ciência, sabe? De chegar e falar pro próprio anjo caído e dizer: ah, pode ir, teste aí. Aquele eu conheço, é meu. Deus conhecia o coração de Jó. Olha, a gente hoje em dia não passa aprovação, não. Perto da que Jó A gente não passou. passa aprovação, não. A gente passa dificuldade. Provação é bem diferente. Dificuldade não é provação. Provação é bem diferente. A gente passa dificuldade. Dificuldade
Deus ele fala, olha, eu não vos dou dificuldade que vocês não consigam suportar. Não é coisa de outro mundo, é coisa humana. Eu tava todas até... essas dificuldades que a gente passa, Cristo não passou. Eu estava até conversando com Cristo não tinha dinheiro, Cristo não era rico. Não tinha casa para morar. Não tinha casa para morar, que nem descreve a Bíblia. Cristo ele jejuava. A maior parte da vida dele foi oração e jejum. A gente falha muito nisso, por isso que a gente às vezes não consegue as coisas que a gente tanto deseja. Os discípulos que Jesus escolheu, diz que aqueles homens, a Bíblia diz que eles tinham conhecimento que não tinha outro igual, os discípulos. Assim mesmo falhou muito. Porque Jesus ele deu, quando Jesus escolheu, Jesus deu o Espírito a ele, o Espírito Santo. Diz que aqueles homens tinham conhecimento, mas falhou, negou Jesus, foi para o monte orar, dormiu, tanta da coisa, entregou. E eu estava conversando com uma cliente, eu estava dizendo a ela, né? Falando sobre assim, as dificuldades que a gente passa. Se a gente meditasse todos os dias na história de Jó, a gente não murmurava, não reclamava. Se todos os dias a gente lesse um pouco da história de Jó, a gente não murmurava, porque depois de Cristo, o homem que mais sofreu na Bíblia foi Jó. Jó sofreu muito. Né? E um dia só Jó teve seus filhos tirados dele, suas riquezas, seus bens. E a doença que foi acometida a Jó, ele se coçava, a Bíblia fala que ele se coçava com caco de telha e a carne ia junto. Né? Então que sofrimento esse homem passou. A única pessoa que Satanás ele não tocou foi na mulher de Jó. Por quê? Porque ele ia usar ela para poder desmotivar Jó, como os outros. Amaldiçoa seu Deus e morra. Né? Mas ele foi o quê? Confiante. Ele tinha confiança em Deus. Aqui na lição diz, tem um vislumbre poderoso do caráter íntegro de Jó. Quando ele se recusou a abandonar Deus, não abandonar Deus, apesar de tudo o que havia acontecido e apesar da provação de sua infeliz esposa. Quer dizer, às vezes, Satanás usa até nosso cônjuge para tentar nos afastar de Jesus, né? Você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Além dessas manifestações, o livro revela outro aspecto da vida de Jó, antes que o drama se desenrolasse. Só em pensar em ti, Jesus, gozo me inunda o ser, mas é melhor tua face ver, banhar-me a sua luz, ao quebrantado coração, fé e esperança dás, ao que tropeça a tua mão, quão presto estenderá. Pra minha mãe tirar. Então, deixar a esposa do lado e colocar Deus no primeiro lugar. O Deus dele ainda é esposa. Foi quem Adão teve medo, conhecendo Jesus como Adão conheceu. Andou com ele, tinha todo. Ele não teve confiança em Deus, de Deus dar outra mulher a ele. Ele queria perder. Moisés também não abandonou a família. Isso nos diz também que nós podemos perder a nossa salvação por causa do cônjuge ou o cônjuge por causa da esposa. O próprio Deus diz, se você amar mais a sua esposa, filho, pai, mãe, não é digno de mim. Talvez o mais revelador aqui seja as palavras do patriarcas. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Olha, Jó, ele era o pai dos necessitados. Além da família dele. E quando tinha algum caso desconhecido, ele ia o quê? Examinar, rapaz, aquela pessoa ali, será que está precisando? Ele investigava a vida dos pobres. A riqueza dele era bênção. Deus manda a gente investigar, procurar. Interessante aqui que ele não esperava, ó, Jó não simplesmente esperava, por exemplo, que alguns mendigos em trapos se aproximassem dele para
receber dele Ele ia até uma ele, né? esmola, em vez disso, em proativo, em descobrir necessidades e depois agir com base nelas. E Ele não hoje- esperava que as pessoas viessem E jovens, hoje- ele ia procurar. E hoje as pessoas às vezes Quer que a pessoa venha, como é que eu vou saber? Se não fala. Tá vendo? Não, porque assim, né? Quer que as pessoas venham se humilhar. Sabe como é que a gente consegue ver a necessidade do próximo? Quando a gente visita, quando a gente vai, conversa, quando a gente entra na casa. Posso fazer uma oração e a pessoa ali quer desabafar, então é assim que a gente conhece as necessidades das pessoas. Tem gente ali que E ela falou, vai né, falar, sobre a necessidade né? dela. Vai falar, vai desabafar algumas coisas, né? Olha o que a tia Elon White diz aqui, ó. Não esperem até que os pobres chamem sua atenção para as suas necessidades. Haja como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Faça um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Esse é um nível de gestão de dinheiro e administração dos recursos de Deus que está além das práticas de muitos dos filhos de Deus hoje. 90% Deus nos dá. Ele deixa com a gente. Os 90%. Pelo menos 30% a gente podia administrar para ajudar o povo. A gente faz o quê? Eu tô mandando no 30%. Vai ficar Será aí, que a se gente não demorar. consegue Dá 30 60%? dá 30 reais. Amém, né? Então que Deus ele venha nos abençoar e que nós possamos colocar. Mas só um outro rapidinho que eu fiquei curioso aqui agora. Isaías 58, 6:8. Tem uma pergunta aqui no rodapé que diz: como podemos aplicar essas palavras a nós hoje? 58. 58, 6:8. Não, nada disso. O jejum de desejo não é este, e que libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos, e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontrastes e não recusar tua ajuda ao próximo. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada. Prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Olha o que é que falta pra gente? Falta Ajudar, ter que se compadecer dos necessitados. Não esperar, que nem a gente viu aqui na lição, né? Não esperar o pobre vir até a gente, mas a gente ir até ele. E a preocupação de ajudar, né? Preocupação de ajudar ele. Vamos orar? De fé, que Deus nos abençoe, que possamos colocar em prática em nossas vidas aquilo que nós olhamos. Vamos orar? Querido, amado Deus e Pai, nós te agradecemos por esse aprendizado maravilhoso, Senhor, desta lição. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Se tenhamos falhado, Senhor, até aqui nesse aspecto, que o Senhor nos ajude, nos dê força, para que sejamos, Senhor, fiéis à Tua palavra e que possamos cumprir aquilo que o Senhor nos pede, ó Deus. Que possamos ajudar, Senhor, as pessoas que necessitam, que possamos nos compadecer dos órfãos, das viúvas, e que a cada dia nós possamos ter um coração aberto, Senhor, para ajudar aqueles que necessitam. Perdoa as nossas negligências, ó Deus, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações, transforma o nosso caráter, em nome de Jesus. Amém. Vem, Laura. Laura, vem aqui. Ei, ali volta, né, Júnior? Vai calar a boca. Ele tem que apagar tudo. Antes da mensagem, né? Vamos ficar todos de pé. Vamos ouvir um louvor. Eu não vi o mar se abrir
Eu não vi o coxo andar. Você vai brincar, é uma hora do culto de ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo? Se você for para lá chorando, ele vai. Ela vai já, Suzinha, deixa acabar o culto. Fica aqui, ó. Ela vai já, você. Ela aí, ela vai ouvir o culto. Que oração você falou? Vai, se for chorando para ali, você vai apanhar. Viu? Cala a boca. Ah, vai ficar quente, viu? Então, vai deixar ali comigo, vai. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Amém, glória a Deus. Né? Vamos fazer uma breve oração. Vamos fazer uma oração. No meio dessa oração, ore minha mãe, Dona Maria. Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador do céu, Criador da terra, estamos aqui, Senhor, um pouco do Teu povo, para Te honrar e Te glorificar no Teu santo dia. E Te pedir, meu Deus, sabedoria, discernimento, que o Senhor venha, meu Deus, nos guiar durante toda essa programação que está sendo feita aqui e que seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Abençoa-nos, meu Deus, nos dá a Tua santa paz. Fica com a Dona Maria, que é a mãe de Elias, que o Senhor venha pôr, meu Pai, a Tua mão santa e curadora em cima dela, que não venha faltar nada, meu Deus, nesta residência e nem para nenhum dos Teus filhos. Permanece conosco, meu Deus, a Tua palavra será aberta agora para meditação e examinação. Que o Senhor venha nos dar entendimento, que tudo que for dito venha entrar em nossos corações, que assim, que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar a entender. E é isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Que nós venhamos pôr em prática, meu Deus, e não apenas ouvir. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Senta aí, mãe. Acabar já. Bom, é uma pequena reflexão, para não se estender muito. E a reflexão, o título dela diz assim: não há condenação para o perdoado. Ou seja, todos nós somos pecadores, mas até para o pior pecador desse mundo há perdão. O próprio Cristo fala isso. Lá em Romanos 8:1 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, né? Então nós sabemos aqui que nós, como povo de Deus, como povo remanescente dele, como diz a própria palavra, nós não somos condenados, mas pelo contrário, nós somos perdoados. Nós fomos redimidos por Cristo. Cristo veio ao mundo, morreu por cada um de nós. E aquele ato de morte na cruz fez com que todas as nossas transgressões fossem apagadas. E hoje em dia é nosso dever, como cristão, fazer por onde continuar que essas transgressões continuem apagadas. E não cometer mais, né? Quando você peca e as pessoas tomam conhecimento, automaticamente seu nome deixa de existir. Parece que a sociedade cristã estampa com ferro em brasa em sua testa um novo nome: pecador. Quando um fazendeiro ele quer marcar o seu gado, mostrar para as pessoas que aquele ali pertence a ele, o que é que ele faz? Ele ferra. Esquenta o ferro na brasa e marca o boi. Exatamente. A mesma coisa nós hoje, quando nós pecamos, para o mundo que está aí fora nos vigiando e até mesmo para os nossos irmãos ao nosso redor, parece que é estampado na nossa testa que a gente fez. Quando eles tomam conhecimento do erro que a gente cometeu, eles não são fiéis, assim, não estou falando de todos, mas a boa maioria, não são fiéis de chegar e não, eu vou conversar com meu irmão, né, ele pecou nisso, eu vou ajudar ele. Vou ajudar ele a ele não cometer mais, né? Porque eu estava assistindo o vídeo de Maísa Ribeiro, né? Maísa Ribeiro, porque eu confundo o nome. De Maísa Ribeiro, e ela disse que o dever do cristão é ajudar o seu irmão. O próprio Cristo disse: ame
uns aos outros como a ti mesmo. Ame o seu irmão, mas não julgue. E até porque a própria palavra diz que a gente não tem poder e nem autoridade para julgar nada, né? Somente Cristo recebeu essa autoridade do Pai. Lá em Atos 3,19, vamos abrir nossas Bíblias. Atos 3,19 revela o que devemos fazer, né? Deixa eu ver. Quem encontrou pode ler. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados seus pecados. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui um conselho que Paulo ele nos dá para que esse nome estampado na nossa testa desapareça. Por mais que nós, como pecadores, sejamos indignos do perdão de Deus, porque nós somos indignos do perdão de Deus. Deus ele é misericordioso e Ele nos dá esse perdão de graça. E o que é que a gente faz com ele? Infelizmente a gente pega e lança fora. Mas todo dia a gente está lá, ajoelhado, pedindo perdão, mas se esse perdão não for genuíno, se não for sincero, infelizmente não vai adiantar de nada a gente pedir perdão a Cristo. O dever do cristão é se arrepender. Olha o que é que Paulo diz, arrependei-vos. Nós devemos... Paulo não, perdão, Lucas que escreveu Atos. Ele diz assim, arrependei-vos, né? Mas se eu não me engano esse texto foi Pedro quem escreveu, não foi? É uma passagem de Pedro, a pregação que ele faz. É Pedro, né? 3,19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então, Pedro aqui, ele, junto com aquela população e já com o Espírito de Deus, ele nos dá o mesmo conselho que, se a gente der uma analisada na Bíblia, o profeta Elias fala de arrependimento, João Batista e o próprio Cristo. A mensagem, uma das mensagens principais da palavra de Deus é se arrepender. Se arrepender de todas as coisas que a gente faz, mas se arrepender de coração. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, perdoa você, toda acusação é eliminada dos autos. É possível afirmar isso porque você e Deus sabem do seu arrependimento sincero, ao qual o Espírito Santo o conduz. E se o fez, não foi para que vivesse se lamuriando ou se atormentando por ter pecado. O Espírito Santo ele veio ao mundo para nos mostrar onde nós erramos. Ele auxilia a lei de Deus. A lei de Deus ela nos mostra onde está o nosso pecado. E o Espírito Santo ele vem para nos convencer desse pecado. A lei de Deus é uma palavra escrita. A gente vai ler e vai descobrir, eu não posso matar, tá bom, eu não vou matar. Mas o Espírito Santo ele vem para nos mostrar o porquê que não devemos matar. E qual a consequência daquele ato. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E lá em Atos 13, 38 e 39, nos mostra que devemos ter a ciência de que somente em Cristo Jesus somos justificados, crendo nele e acreditando que ele é o nosso Salvador, que por meio dele, somente dele, foram remidos nossos pecados. 13, Atos 13, 38 e 39. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não justificava nada. Ela apenas nos mostrava na palavra. Não, na lei de Moisés, né? A palavra. A palavra. Não deixa de ser a palavra de Deus, porque tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Até a própria lei de Moisés foi inspirada por Deus. Mas as pessoas gostam de... um exemplo, né? O exemplo mais
mais conhecido da gente, eu não guardo o sábado porque foi abolido no livro de Moisés, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. E em ponto nenhum na palavra de Deus a gente vê que o sábado foi abolido. Pelo contrário, a gente vê até o próprio Cristo dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Ele ainda fala mais: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. E essa palavra cumprir não quer dizer, pronto, eu cumpri e acabou. Não, é para a gente continuar. Cumpriu na cruz, mas ele disse: eu não só vim para eu não vim abolir, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Cumprir, as pessoas dizem o quê? Cumpriu. Exatamente. Cumprir é afirmar. É afirmar, exatamente. Tem uma passagem de assim: lembra-te, né? Para que Deus iria botar essa interrogação, ou esse aviso, né? Pra gente. Lembra. Porque ele sabia que a gente ia esquecer. Aí as pessoas pegam: não, mas o Cristo ele já cumpriu. Certo, Cristo cumpriu, porque ele falou lá: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Mas peraí, por que os discípulos deles continuaram guardando? Ele veio para dar exemplo também. Porque as pessoas... mas aí as pessoas pegam e dizem: não, mas Cristo morreu. Tá certo que ele ressuscitou, mas ele disse que veio para cumprir, ele cumpriu na cruz. Mulher, você vai se acidentar, vai para cá, mamãe. Ele cumpriu o sacrifício. Exatamente. Animal. Pronto, ele a lei de Moisés sacrifício. Em relação ao sacrifício, ali ele cumpriu. Aí as pessoas pegam e usam esse texto para dizer que Cristo ele já acabou, já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir aqui na terra, morrendo na cruz, nos salvou, pronto, acabou, a gente não precisa mais guardar o sábado. E por que os discípulos deles guardavam? A própria mãe dele, juntamente com Maria Madalena e outra que eu esqueci o nome agora, foram preparar o corpo dele, né, o bálsamo do corpo dele, mas viram que estavam no dia de preparação para o sábado, descansaram. Por que elas descansaram e não foram cuidar do corpo do próprio Deus? Porque a palavra pedia que descansassem. O próprio Cristo, quando estava na terra ali, incentivou e mostrou para elas que tinham que guardar. Porque ele não ressuscitou no sábado. Exatamente. Não, o interessante é que a gente... Até na ressurreição dele ele respeitou. Né? O interessante é que a gente sabe que ele, como próprio Deus, ele poderia muito bem, ou ele como homem na terra, a gente sabe muito bem que na crucificação a pessoa ela não morria imediatamente, ela morria com 2, 3 dias, às vezes uma semana depois. Por isso que ela era chamada da pior morte, que era a morte de cruz. Mas não, ele morreu naquele mesmo dia. O próprio Pôncio Pilatos ficou abismado. Oxe, já morreu? A gente vê isso relatos tanto no Espírito de Profecia como na Bíblia. Quando eu esqueci o nome dele agora. Que ele foi lá reivindicar o corpo de Cristo. Oi? Quando ele foi lá, Pôncio Pilatos reivindicar o corpo de Cristo para poder enterrar. Pôncio Pilatos ficou assustado. Oxe, já morreu? Entendeu? Então isso mostra que não era para morrer. Uma pessoa não morre ali naquela hora. Promessa, né? Exatamente. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então, deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Ele chamou você a razão para lhe estender o perdão e dar continuidade ao plano que tinha para a sua vida e do qual você se desviou por algum tempo. Agora você está totalmente limpo de qualquer mancha, como a Bíblia afirma. Vamos ler agora 1 Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém, glória a Deus. Cristo nos retirou desse mundo de trevas. 13, 14, Colossenses. 1, 13 e 14. Capítulo 1, 13 e 14. Cristo nos retirou desse mundo de trevas para nos levar ao seu reino de amor eterno, onde somos redimidos e perdoados de nossas transgressões. Olha que bonito que Paulo fala. Cristo ele veio nessa terra, morreu por cada um de nós. A partir daquele momento, daquela morte ali, aqueles que estavam em trevas
Aqueles que estavam em trevas passaram a viver na luz. Não todos, somente aqueles que creram e confiaram nele e acreditavam que ele era seu Salvador. Para nós hoje também não é diferente. Nós devemos crer que Cristo ele é o único que tem o poder e a autoridade para nos perdoar, que morreu por nós e nos salvou, não para nos salvar, nos salvou. Porque tem muita gente que pega e fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro porque eu quero ser salvo. A gente já somos salvos. Nós devemos permanecer nessa salvação. Glória a Deus. Não é necessário aceitar a acusação. Não é necessário expor seu pecado na vitrine. A natureza humana pode levar as pessoas a ferir você e sua família ainda mais. Olha que interessante esse texto fala. Diz assim, a natureza humana pode levar as pessoas a ferir você e a sua família ainda mais. As pessoas lhe ferem e o próprio Satanás pode usar a sua família como usou a mulher de Jó, para lhe ferir mais ainda. Isso é forte. A gente deve ter bastante comunhão com Deus para que isso não aconteça. A gente deve ter bastante jejum e oração para que essas coisas não aconteçam. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa maior fraqueza é a nossa família. Se vier uma pessoa de fora, pegar Levi e bater no Levi, você vai gostar? Não, Espanha também. Tá na carne, né? Tá na carne, né? É pro espírito. Não, mas é sério. Não, mas ela respondeu exatamente. Ela respondeu exatamente. Se alguém vir e ferir a sua família, quem é que vai gostar? Ninguém vai gostar. Ninguém vai gostar não. Agora, será que você ia gostar de um familiar seu, um marido, uma esposa, um filho chegar e lhe desrespeitar fortemente? Você ia gostar? É isso que está dizendo aqui. Cadê? A natureza humana pode levar as pessoas a ferir você. Ferimento é uma coisa grave. E palavras elas ferem mais do que atitudes. Atitudes você acaba esquecendo. Mas palavras não sairão. Além de outros envolvidos. Não há espaço para acusação, pois todo o espaço foi ocupado pela redenção. Amém. Foi para isso que o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, entregou-se à cruz e ressuscitou. Ele não veio para os que têm saúde, mas para os doentes. Veio para libertar os cativos, veio para curar almas, muito mais que corpos. Veio para redimir, veio para acabar com as acusações e tornar-se nosso intercessor junto ao Pai. Amém. Olha que interessante, eu esqueci de ler um texto aqui, estava relacionado àquilo que eu comentei ainda agora. Vamos abrir em Levítico 19, verso 18. Leva muito a salinha das crianças. 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém, glória a Deus. 19, 18, né? Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu fiz um comentário em relação a esse texto, que ele diz assim, esse texto ele diz que nós podemos repreender nosso irmão quando ele peca contra a gente, mas com cuidado, com amor. E se ele se arrepender, temos o dever de perdoar. Em outras versões, fala basicamente isso aqui. Eu tirei esse comentário da versão da Almeida atualizada. A Almeida atualizada ela é bastante explicativa também. E ela basicamente diz isso. Essa versão da gente da King James, ela fala isso, só que lê na sua. O que é que diz aí? Qual? Levítico 19, 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame
o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu peguei o texto. Guarde meus estatutos. Pronto, então, basicamente, a gente não deve se irar contra o nosso irmão. Mas se ele pecar contra a gente, é nosso dever a gente chegar nele, conversar com ele, com amor, né, com cuidado, para que não fira o sentimento dele da mesma maneira que ele está fazendo com a gente. Porque se a gente se ama, a gente deve amar ele também. Quando a gente não ama o próximo, automaticamente a gente está dizendo que não se ama e não ama a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se a gente não tem amor, como é que a gente vai ter Deus na nossa vida? E nós não podemos fazer com o próximo O que a gente não quer com a gente mesmo, exatamente. Interessante, ela disse que não, aí, já viu, né? Qual? O meu, 19. Guarde meus estados. Não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em meu campo, nem use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Não se misturar. Basicamente, não se mistura. Basicamente, aí a gente pode aplicar até as pessoas do mundo. Você vai se misturar com as pessoas do mundo. Cristo, ele veio ao mundo, mas ele não se misturou. Ele andou com essas pessoas para resgatar elas, para Eu acho que salvar. eles não plantam duas sementes também, não seja duas faces. Não seja duas faces, meu Deus, não seja duas faces. É fácil a gente dizer assim. Eu te amo com uma pessoa que a gente não conhece. É fácil dizer eu te amo com uma pessoa que a gente nunca viu. Nunca viu? Sim, que a gente nunca viu, que a gente não conhece. Entendeu? Porque eu tava assistindo um vídeo que eu gosto de assistir, uns coisas de policial, né? De coisa de policial, assim, o dia a dia dos policial. Aí tinha um jovem que estava gravando, aí ele parou assim, tinha um rapaz que estava com um carro, estava precisando dar um empurrãozinho no carro, para o carro pegar, ele desceu da moto e foi ajudar o rapaz. Aí empurrou o carro pegou. Aí o cara desceu do carro, aí disse, ei rapaz, aí ele já veio embora, né? Ele disse, ei rapaz, eu te amo, viu? Aí o cara começou a mangar, né? Aí ele disse, eu tô falando sério, eu te amo, jovem, obrigado. Aí ele disse, como é que o cara nunca me viu e disse que me ama? Aí agora você falando aí agora, eu lembrei. Não é fácil a gente dizer eu te amo pra uma pessoa que a gente nunca viu, né? Com certeza esse homem ali um caráter assim transformado. Exatamente. E a gente hoje também, né, devia fazer isso. Mas tem pessoas que dizem assim, mesmo sem conhecer, Jesus te ama. Não vai dizer eu te amo, mas Jesus te ama. Quando a gente diz Jesus te ama, automaticamente nós estamos dando esse amor para ele também. Mas você não vai dizer para o homem eu te amo, aí vai dizer que é boiola. Mas aí... Então Davi era boiola. Davi ele fala, Davi amou Jonathan. Jesus, nasceu por Jesus. Mas no dia de hoje... Mas as pessoas interpretam até mal. Muitos podem interpretar mal. Mas assim... Mas é o conhecimento. Não, mas depende do modo que você fala. Se falar um modo irônico, todo mundo vai achar que é irônico. do que está acontecendo ali naquele momento. Depende do problema. Entendeu? Você não vai chegar do nada para uma pessoa, ó irmão, eu lhe amo. Não. Você primeiro vai ter um diálogo tudo. No caso desse rapaz aí, o cara ajudou ele. Pode acontecer alguma coisa de ajuda. Ali foi o rapaz ajudou ali ele. Pode até ser que passou muitos ali por ele e não ajudou. Exatamente. O rapaz passou na contramão, deu a volta e foi ajudar ele. O samaritano. O bom samaritano. E no caso, muitas vezes, eu e Elias. Aí ele sai para trabalhar desse mundo afora, porque a gente é cristão. Teve uma senhora que uma vez chegou pra gente e perguntou, gente, vocês não me conhecem, estão me chamando de irmã, eu já estou na família. Quer dizer, ela já, entendeu? Está chamando de irmão. Porque nós conhecemos chamando de irmã, pai de vocês um não me colega. conhecem, porque me chamam de irmão. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas Cláudia conhece e ele falou até com a gente sobre isso. Ele chegou e falou, ele chegou pra gente uma vez e falou, eu posso lhe chamar de irmão? Eu não sei se você lembra disso, Cláudia, lembra? Aí a gente pegou e disse, pode, nós somos irmãos. Ele, não é porque eu fui fazer isso com um rapaz de outra religião, ele disse que não é meu irmão não. Eu não posso chamar ele de irmão não. Qual é o amor que essa pessoa está passando para ela? Somos todos irmãos. Entendeu agora? Se formos criados por uma pessoa só. Exatamente. Aí eu fiquei com isso na cabeça, meu Deus, olha o tipo não, mas olha até onde chegou
Não, perdão, eu disse, olha aí, se cumprido o que o Senhor falou. O amor de muitos esfriará. Como é que eu não vou poder chamar uma pessoa só porque ela é do mundo de irmão? Nós devemos fazer isso. Em toda carta de Paulo, ele fala o que? Graça e paz. Com todos, ele não está falando só com um. João, ele trata a gente como o quê? Ele relata que Cristo fala filhinhos. Tanto irmãos, filhinhos, como amigos, porque a gente tem que saber usar os métodos de Cristo para a gente poder ganhar uma pessoa para o reino dos céus, né? Exatamente. É verdade. E essa verdade não se refere somente aos que nunca o conheceram e vieram a se converter, mas sim, deixa eu ver, veio para ele. No caso aqui ele está dizendo que o amor de Cristo ele não veio somente para aqueles que nunca os conheceram, mas principalmente para aqueles que tinham conhecimento deles, né? Olha lá. E essa verdade não se refere somente aos que nunca o conheceram e vieram a se converter, mas sim aos que o conheceram, se deixaram enredar nas atitudes, nas astutas ciladas do diabo e vivenciaram a queda. Ou seja, Cristo, ele não veio, o amor de Cristo, ele não ficava somente naquelas pessoas que não conheceram ele e se arrependeram ou se converteram, mas sim até para aquelas pessoas que conheciam, que pecaram, caíram. O amor dele também é para nós, para essas pessoas que pecam, que caem, mesmo sabendo da verdade, mesmo conhecendo a Cristo. Pois é a cristãos que o apóstolo João se dirige ao afirmar: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor ou advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Está lá em 1 João 2:1. E eu separei um texto aqui para fazer referência com esse mesmo texto. Está lá em 1 João 1:9. 1 João 1:9. Ele só confirma o que o próprio João falou aí. 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Glória a Deus. Cristo é justo, não é? E ele está sempre querendo nos dar o seu perdão, nos dar o seu amor, mas para isso nós devemos fazer a nossa parte. É como o pastor, na pregação do pastor, ele falou para a gente que há as coisas incondicionais e as coisas condicionais. O exemplo mais claro que ele nos deu é uma coisa incondicional, a volta de Cristo. Ela vai acontecer a gente fazendo a obra ou não. A gente fazendo por onde ou não, Cristo vai voltar. A gente estando na salvação ou não, Cristo vai voltar. É incondicional. Mas para que Cristo volte, devemos fazer alguma coisa. Isso é incondicional. Existem condições para que Cristo volte, acelere a volta dele, para que a gente anteceda a volta dele. Nós devemos pregar o Evangelho, devemos demonstrar o amor e principalmente transformar o nosso caráter, para que Cristo venha o mais rápido possível. O Espírito de Profecia diz que Cristo está esperando ver uma pessoa que tenha o caráter semelhante ao dele, não é nem igual, é semelhante, para ele poder voltar. E a palavra de Deus fala que ele só voltará quando o Evangelho eterno for pregado a todo o mundo, a toda língua, todo povo e toda nação. Então, essas coisas devem acontecer para que o nosso Salvador volte o quanto antes. Amém. Deus não é o carrasco, é um Pai amoroso. Há esperança para o pecador. Mais que isso, há 101% de perdão para ele, se seu arrependimento for sincero. E tenha esta segurança: o pecador, antes estampado em sua testa, após o arrependimento, a confissão e a disposição em abandonar o pecado, é substituído por perdoado pelo sangue de Cristo. E nenhuma condenação há para quem foi alcançado pela graça, convencido de seu pecado e transformado pelo amor e misericórdia de Deus. Amém. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco desse amor que Cristo sente por nós, desse amor que Deus sente por nós, né? E eu separei aqui três textos
para a gente ler. O primeiro é bem conhecido, não precisa nem a gente abrir, né? Que é João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É amor ou não é? Ele entregou seu único Filho por cada um de nós, mesmo sabendo que muitos entregariam seu Filho e o crucificariam. Isso é um amor incondicional. O segundo texto, vamos abrir lá em Romanos 5,8. Já abriu? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O que é que esse texto quer dizer? Antes mesmo de você nascer, Cristo já amava você. Cristo diz que a palavra de Deus diz que todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Cristo já estava se referindo até àqueles que ainda nem tinham nascido. Aquele que não se acha pecador é mentiroso. É mentiroso. A palavra de Deus fala isso. Tem um verso que diz isso. Exatamente. Então, aqui, como diz aqui o verso 8, né? Porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos em pecado. Cristo morreu mesmo a gente ainda em pecado. E agora que nós fomos transformados, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, nós devemos acompanhar e reproduzir todos aqueles frutos que Ele reproduziu quando estava aqui na terra. Devemos ter Cristo como exemplo e fazer as obras que Ele fez. O próprio Cristo disse que antes dele vir, nós faríamos maravilhas mais do que as que Ele fez. Amém. Mas para que a gente faça isso, nós devemos fazer por um. Existem condições para isso. Vamos nos santificar, vamos nos consagrar a Deus. E o último texto, irmãos, que eu gostaria de abrir é Salmo 136. Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em outras versões, né? Na minha versão diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto seu amor leal dura para sempre. Deus, Ele nos ama para sempre. E é por amor que Ele vai purificar essa terra. A palavra de Deus diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos e não para seus filhos. Mas infelizmente os seus filhos estão se lançando nesse lago. Mas para aqueles que se arrependem e abandonam o seu pecado, a palavra de Deus diz aí, eu sou fiel. Renda-me graça. Renda graça para mim. Agradecimento. Pois o meu amor ele é infinito. O meu amor ele é para sempre para cada um de vocês. Que Deus seja louvado. Essa meditação aqui foi um pouco estendida. Aí a gente pode dizer, pode repetir assim, como para sempre, se muitos não aceitam. Mas ele disse que mesmo aqueles que se perderam, mas vai ser por amor. Vai ser por amor. Exatamente. Para sempre. Vai ser por amor aos salvos e por amor àqueles que vão ser perdidos, que vão estar perdidos. Porque Deus sabe que os perdidos não se sentiriam bem no céu porque iriam querer praticar as mesmas obras que praticam aqui na terra. E os salvos pelo fato de estar salvo, né? E Deus ele ainda faz uma promessa maior ainda, olha, naquele dia da purificação eu enxugarei suas últimas lágrimas. Deus ele sabe que nós iremos ficar tristes ao ver lá de cima aquelas pessoas que nós tanto amamos sendo queimadas, sendo destruídas, né? Mas tudo aquilo ali vai ser por amor, tanto a nós como aos perdidos. Que Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos botar um hino aqui.
AUX mode. Eita, glória. Vamos todos ficar de pé, cantar esse louvor. Aleluia. Finalizar com uma breve oração. Sublime amor, amor de Deus, que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão, as culpas lhe perdoou. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Se calmasse, transformasse em papel o céu também, e apenas o deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria ao fim ao grande mar, a esse amor descrever. O céu seria tão pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excesso amor, amor de Deus, que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. Enquanto enfim no lar dos céus, em paz e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Amém, glória a Deus. João 3,17 fala assim: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém. Então que o nosso desejo hoje seja permanecer nessa salvação que Cristo nos deu através de sua morte, da sua entrega. Que a gente venhamos também nos entregar por Ele, da mesma maneira que Ele se entregou por cada um de nós. Amém. Oremos. Santo, maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Sabemos que é somente por ela que o Senhor não voltou ainda. Sabemos que o Senhor sabe, meu Pai, de todas as coisas e que ainda não estamos totalmente preparados.
E é esta tua misericórdia, Senhor, que nos faz perceber o quanto o Senhor nos ama. Obrigado pela entrega do teu Filho por cada um de nós. Obrigado pela salvação que de graça o Senhor nos deu. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de transformar, de moldar o nosso caráter. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e a cada dia o Senhor tem nos mostrado o quanto maravilhoso é andar nos teus caminhos. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, que o Senhor possa não ser pode, eu creio. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos dignos de sermos chamados de teus filhos. Que a tua salvação em nossas vidas não venha somente ficar para conosco, mas que a gente leve essa mesma salvação que o Senhor nos deu de graça para outras pessoas que não têm conhecimento. Nos consagra, meu Pai, com o teu santo sangue. Nos dá o teu Santo Espírito e fica com cada um de nós. Perdoa, Pai, o teu pequeno povo, pois somos falhos, mas isso não é justificação. Sabemos também, meu Deus, que por sermos falhos, somos indignos de qualquer outro tipo de coisa que o Senhor nos dá. Mas mesmo assim o Senhor é como um pai bondoso que quer presentear o seu filho. Então, meu Deus, que o Senhor venha nos dar a reverência que o Senhor tanto deseja, para que nós possamos te honrar e te glorificar da maneira correta e da maneira que venha te agradar. Amém. Fica com cada um de nós. Perdoa, Pai, mais uma vez os nossos pecados por atos, pensamentos e palavras. E nos dá o restante de sábado abençoado na tua santa presença. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus.